Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto que é bem delicado, mas que é necessário falar. Eu quero trazer aqui para vocês, né, esse assunto, essa palestra com o título de Ansiedade, Emoções e Neurociência, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, né, que está lá no livro de 1 Pedro, que é o versículo referência desse estudo de hoje, é 1 Pedro 5:7, que diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem lançado sobre o Senhor a sua ansiedade, mas só lançar nele a ansiedade é o suficiente para você não ser mais alguém ansioso? Bom, então por isso eu quero trazer esse estudo hoje, quero trazer esse assunto mais abertamente. Você sofre com ansiedade? Você é alguém que está sempre ansioso, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo tendo uma vida de fé, né, uma vida de oração, você mesmo assim continua ansioso? Bom, isso faz parte da vida de muita gente, então não se culpe por causa disso. Às vezes você, por ser religioso, por, né, exercitar a sua fé, você se sente culpado por ser ou estar ansioso. Mas isso não é uma coisa que é do maligno, por exemplo. Não, não é isso. A ansiedade nada mais é do que acúmulos de emoções mal resolvidas, né? Traumas da infância, né? Tantas coisas que pode ocasionar a ansiedade. Então, não leve esse assunto com tanta, digamos assim, com tanto preconceito. Não tenha isso na sua vida como algo que, por exemplo, não é de Deus, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é ansiedade? Ansiedade é uma reação, é uma resposta natural do corpo, é uma reação do nosso corpo a situações estressantes ou a certas situações da nossa vida, como por exemplo passar numa prova, fazer uma prova, como por exemplo tirar a habilitação. Quem aqui não fica ansioso quando vai fazer algo que te gera ali muito medo, muita insegurança? Você fica ansioso, então uma reação natural do nosso corpo. E sim, a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo. Porém, quando ela se torna excessiva demais, quando é algo assim que foge do controle, aí já é preocupante, né? Aí já precisa olhar para essa ansiedade com mais atenção, porque não é só a ansiedade normal que todo ser humano tem, mas essa ansiedade incontrolável, ela vem carregada de muitos traumas, né, de muitos problemas emocionais aí, que já está acumulados e não resolvidos. E o impacto da ansiedade no dia a dia pode ser debilitante. Como é difícil lidar com a ansiedade no dia a dia? É porque a ansiedade, ela nos atrapalha e muito em tudo, nas nossas relações, no nosso trabalho, na escola, para os alunos aí, para os estudantes que ainda estão estudando. Como é difícil lidar com a ansiedade no dia a dia, né? Então, através desse vídeo, eu creio que você vai compreender, né, a ansiedade, vai deixar que essa aula, ela flua dentro de você, ela te traga, sim, conhecimento, para que você aprenda a lidar com essa ansiedade, né, e tenha uma vida mais leve e, principalmente, com um propósito. Então, como funciona o cérebro ansioso? Entenda a neurociência por trás da ansiedade. A ansiedade ativa a amígdala, aumentando a percepção de risco, né? Então, o nosso cérebro, ele vai fazer de tudo para nos proteger.
O córtex pré-frontal regula essa resposta enquanto o sistema de alerta do cérebro responde às situações de estresse buscando equilíbrio, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele tenta nos proteger, né? O nosso cérebro, ele tem 3 partes, que é o córtex pré-frontal, a amígdala cerebral e também o cérebro reptiliano. Então, eles trabalham ali juntos. Um tenta controlar, que é o córtex pré-frontal, é aquele que tenta manter o raciocínio, mas quando o nível de estresse é muito alto, ele perde o controle, perde o equilíbrio, né? Aí é onde entra o nível de estresse, né? A adrenalina vai lá em cima e aí tudo descontrola e quando você vai reagir a alguma situação, você pensa em reagir de uma forma ou você reage de outra, porque isso é o cérebro, né, que está em estado de alerta. Então, às vezes, a gente não entende por que a gente reage de uma forma em certas situações, contrária da forma que a gente gostaria de reagir. Então, esse é o nosso cérebro, ele entra em colapso, né? E sintomas comuns da ansiedade. Então, vamos lá. Reconhecendo as suas emoções. Você consegue se autoavaliar e perceber como as suas emoções estão reagindo? A gente no dia a dia, na loucura, na correria, a gente, como eu falei, a gente reage de formas que a gente não gostaria de reagir e a gente não entende por quê. A gente não procura entender por que nós funcionamos daquela forma, né? Então, assim, o coração acelerado. Um coração acelerado pode indicar uma resposta imediata ao estresse e, frequentemente, resultado da ansiedade. É importante reconhecer esse sintoma como uma maneira do corpo sinalizar o desconforto emocional, né? Então, assim, o nosso coração ele dispara e a gente não sabe por quê, mas ali é um sintoma, né, de que o nosso corpo está tentando sinalizar que tem algo ali errado, que nós estamos desconfortável emocionalmente. E os pensamentos rápidos, né? A gente está sempre com pensamento acelerado, né? Como eu falei. Pensamentos incessantes podem dificultar a concentração. Então, quantas das vezes a gente não está ali tentando focar num trabalho, num projeto, por exemplo, mas a mente não para. Os pensamentos não param, né? E vem ali, já você não consegue ter foco, você já começa a pensar em outras coisas que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, tudo isso está ligado ao nosso sistema emocional, né? As nossas emoções que estão fora do lugar, todas desconectadas, né? Então, essa agitação mental é comum, mas conhecer esses padrões ajuda a encontrar um caminho para a calma e a clareza. Então, é o que eu falei. Nós temos um tipo de comportamento, nós não sabemos por que temos aquele comportamento e às vezes não procuramos entender. Mas quando a gente procura compreender, nos autoconhecer através da terapia, por exemplo, é uma ótima maneira de você se autoconhecer, entender os padrões, entender o porquê você está ansioso, porque a ansiedade, ela tem uma raiz, né? Nada é do nada. Tudo na nossa vida emocional, ela tem uma raiz, ela tem um motivo. Então, por que você age da forma que você age, por exemplo? Por que você está estressado? Por que você anda tão ansioso? Essa ansiedade, ela não começou do nada, ela tem uma raiz. E geralmente essa raiz está lá na infância. E através dos métodos terapêuticos, das ferramentas terapêuticas, a gente consegue acessar essa raiz dessa ansiedade, desse medo, dessa insegurança. Por isso é importante nós nos autoconhecer para compreendermos por que agimos da forma que agimos. E tensão muscular, né? A tensão acumulada nos músculos é uma resposta física ao estresse. Você já percebeu quando a gente está estressado, quando a gente está super ansioso, né? Super nervoso, a gente fica com os músculos
tensionados. Então, tudo isso é uma reação do nosso corpo, né? É uma reação do nosso corpo físico às nossas emoções. Então, aí entra as doenças psicossomáticas, né? Por que que tanta gente tem várias doenças e não sabe por que está com aquelas dores, por exemplo, né? Como a fibromialgia e tantas outras doenças que nos exames elas não aparecem. Você sente dor nos seus ombros, você sente dor nos seus joelhos, você sente dor no corpo inteiro e você não entende por que daquela dor, quando aquela dor começou. Então é importante você lembrar, procurar na sua memória, tentar lembrar quando que foi que começou essas dores. Uma fibromialgia, uma doença psicossomática, né, que não aparece nos exames. Você vai lá, faz todo tipo de exame e essa doença, essa dor, esse desconforto físico não aparece nos seus exames. Por quê? Porque essa doença ela está ligada ao seu emocional. Então, é importante você procurar lembrar quando surgiu essa doença, quando surgiu essa dor, quando surgiu essa tensão muscular também. Reconhecer essa tensão é o primeiro passo para liberar o desconforto e encontrar alívio por meio de técnicas de relaxamento. Então é importante você procurar ajuda nesses casos, né? É uma ajuda profissional para que você consiga compreender e não somente compreender de onde vem essa dor, mas resolver. E na vida moderna, né? Como tem sido difícil, né? A gente conciliar tudo, a gente conseguir lidar com a ansiedade, com a insegurança, com as multitarefas que tem ali, parece que sugar das nossas energias. Como a rotina afeta a nossa saúde emocional? Bom, primeiro, multitarefas. A pressão de realizar várias tarefas pode gerar estresse desnecessário. Quantas vezes a gente está acumulado de tarefas? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer conciliar tudo, quer que o nosso dia se transforme, em vez de só 24 horas, a gente gostaria que o nosso dia durasse umas 48 horas ou mais. Por quê? Porque a gente não consegue resolver tudo num dia só. Né? Por isso é importante a gente procurar manter uma rotina para tentar resolver pelo menos o básico. Né? E quando a gente não consegue atingir esse resultado, aí gera estresse, aí gera mais ansiedade, aí a gente fica se sentindo culpada, né, e tudo mais. Então, assim, dificultando a pressão de realizar várias tarefas pode gerar estresse desnecessário, dificultando a capacidade de focar e relaxar no momento presente. Então, isso realmente algo muito sério, né, e muito difícil de a gente conseguir lidar com tudo isso. Aí vem a culpa. Por quê? Muitas mulheres sentem culpa por não serem capazes de equilibrar todas as responsabilidades, o que intensifica a ansiedade e a exaustão emocional, foi o que eu falei, né? Vem a culpa por você não conseguir lidar com todas as tarefas. E se você não consegue lidar com todas as tarefas do dia a dia, tá tudo bem. Nós não somos super-heroínas. Nós não conseguimos resolver tudo e tá tudo bem. O que a gente precisa entender é que a gente não consegue resolver tudo e a gente precisa manter a calma, o equilíbrio emocional e procurar descansar, né? Procurar ficar em paz, ter uma vida leve. Não é porque eu não consegui resolver todas as tarefas de hoje que eu vou me descabelar. E isso vai me gerar muito mais tensão muscular, né? Vai gerar muito mais estresse, vai gerar muito mais ansiedade, frustração, baixa autoestima. Então, olha só o quanto nos causa prejuízos nas nossas emoções. Né? E com isso, né, nos gera tantas falta de propósito mesmo, né? Não conseguimos colocar nada em prática, né? Porque vem toda essa culpa, esse desejo de realizar tudo
e no final a gente não consegue. E também tem a questão da comparação. Gente, a questão da comparação é algo que eu acho que a maioria das pessoas fazem, a comparação. Ó, a constante comparação com as experiências de outras mulheres pode levar a sentimentos de inadequação, aumentando a ansiedade e a insatisfação com a vida própria. Quantas vezes eu não já me peguei me comparando com outras pessoas, né? Então, assim, principalmente com as redes sociais, ali a gente vê que aquelas pessoas, né, estão ali com uma rotina impecável, como a casa está sempre organizada, os filhos estão sempre bem arrumados, e aquilo gera na gente uma frustração, porque você pensa, gente, eu não consigo. Por que ela consegue? Né? Então, assim, a gente precisa parar com isso e colocar uma coisa na nossa cabeça. Aquilo que a gente vê na rede social não quer dizer que é a realidade, porque tenta fazer o mesmo que ela faz para você ver se você consegue. Então, assim, não estou dizendo que aquilo é uma mentira que a pessoa está vivendo. Pode ser? Pode, porque existem muitas pessoas hoje em dia na internet fingidas, né? Que lá nas câmeras elas são uma coisa, mas na vida real é outra, totalmente diferente. Mas também pode ser que aquela pessoa já passou pelo processo de conseguir manter a rotina, mas não é fácil, não é tarefa fácil. Então não se compare, não se compare. A vida dos outros não quer dizer que é a realidade. Então, procure fazer o que você consegue fazer. Procure sim manter uma rotina, mas ali você tem que colocar aquilo na sua realidade. Nunca procurando superar ou alcançar o nível daquela pessoa que você segue na rede social. Tá? Isso, na verdade, é uma armadilha muito grande para que a gente viva cada vez mais ansioso. Então, lembra lá do versículo bíblico que eu falei no começo do vídeo, que é 1 Pedro 5 e 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Como a palavra mesmo nos ensina. Lançar em Jesus, né, toda a nossa ansiedade. Mas, falando assim, é fácil. Na prática que é difícil lançar sobre ele, mas que a gente procure descansar. O que é lançar sobre ele? É não ficar preocupado com o amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir, é procurar viver o agora, procurar confiar que todas as coisas estão sob o domínio do Senhor, todas as coisas estão sob o controle dele, e que não adianta eu querer resolver algo que não é para mim resolver, só cabe a ele resolver. Então tudo isso gera muita ansiedade. Quando a gente quer resolver algo que não está no nosso alcance, isso nos gera ansiedade. Então que você lembre-se desse versículo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E também quero trazer umas técnicas aqui para que você possa aliviar a ansiedade, porque talvez você não vai conseguir se livrar dela completamente, mas você consegue aliviar. Então, Deus também deixou ferramentas para que a gente consiga viver de forma mais leve. Olha o quanto o Senhor é bom. Será que ele não sabia das nossas fraquezas? Será que ele não sabia que lá no futuro, agora, no presente que nós estamos vivendo, ele não sabia que nós iríamos estar todos ansiosos? Sim, ele sabia. E por isso ele deixou as ferramentas, os profissionais, né? A ciência também, que é a neurociência, para que a gente compreendesse da onde vem a nossa ansiedade. Né? Então o Senhor, ele já sabia de tudo e ele já deixou tudo planejado. Agora, só basta a cada um de nós pegar essas ferramentas que ele deixou e usá-las ao nosso favor. Então, assim, a primeira coisa, a primeira técnica para que possamos aliviar a ansiedade é a respiração. Nossa, é algo tão simples, qualquer um pode fazer, não precisa pagar, é de graça. Respirar, gente.
Quando a gente está tão ansioso, a gente esquece de respirar. Você já percebeu? Preste atenção quando você estiver muito ansioso. Você parece que não consegue respirar. Você respira de maneira errada, de maneira acelerada. E como você vai conseguir aliviar a sua ansiedade se você não está nem respirando direito? Porque eu já me peguei desse jeito, não respirando direito. O coração, os pensamentos estavam tão acelerados, a loucura, que eu não conseguia. E aí, quando eu prestava atenção, eu ouvi uma vozinha assim: respira, respira. E eu, gente, eu não tô nem lembrando de respirar. Que loucura é essa? Então, assim, a respiração é um exercício que ajuda a acalmar rapidamente a ansiedade. Faz um teste para você ver. Ah, outra técnica para você aliviar a sua ansiedade: escrever. Escreva, escreva, porque a escrita, ela traz clareza e alívio emocional. Então, se está ansioso, comece a escrever, comece a buscar algo que você acha que está te trazendo essa ansiedade, comece a escrever, falar com você mesmo, comece a lembrar de algo que te deixou ansioso, que te deixou com raiva, alguém que tá te fazendo raiva naquele momento. Escreve, escreve, vai te ajudar a aliviar a ansiedade. Também a atenção plena, que é o Mindfulness, né? O que é? A prática do Mindfulness reduz a ansiedade e traz paz. O que é o Mindfulness? É você estar presente no momento presente de propósito. Ou seja, você está fazendo algo, se concentre naquele algo. É a atenção plena e deixar tudo de lado. Você vai se concentrar no que você está fazendo. Isso te ajuda e muito a aliviar a sua ansiedade. E por último, o mais importante, coloque limites. Sim, coloque limites. Estabelecer limites saudáveis ajuda a manter a calma interior. Então, se tudo no meu interior está inquieto, então eu preciso saber por que que eu estou inquieta. E colocar limites nas coisas, nas pessoas, é uma forma de você ter a paz interior. Dizer não, por exemplo, é colocar limites. É não fazer aquilo que você não está com vontade de fazer. Porque quantas das vezes a gente, para agradar o outro, a gente diz sim, mas no fundo nós queríamos dizer não. Aí a gente agrada o outro e desagrada. Aí a gente vai a lugares que não gostaria de ir para agradar o outro, e isso gera muita ansiedade, e isso gera muita insatisfação. E assim a gente não consegue ter a paz interior. Então, estabeleça limites. E agora eu quero falar sobre propósito e identidade. Você já percebeu que quando a gente está tão sobrecarregada, quando a gente se preocupa demais com coisas externas, a gente deixa de lembrar quem nós somos? A gente esquece a nossa identidade? A gente esquece a nossa essência? Porque são tantas coisas que nos aconteceram, são tantas dores que nós carregamos, são tantos problemas que a gente tenta resolver e parece que a gente, quanto mais tenta, mais problemas aparecem, e tudo isso vem como uma carga emocional que faz com que a gente perca a nossa real identidade, que a gente perca quem nós somos. E somos filhos amados de Deus, precisamos nos reconectar com a nossa essência, precisamos nos reconectar, saber quem nós somos, para que nós fomos criados, né? Com qual propósito o Senhor, para qual propósito o Senhor nos chamou, nos criou. Isso é importante, porque quando nós conseguimos executar aquilo na qual nós fomos chamados, que é o propósito de vida, a gente sente muito mais satisfação na nossa alma, porque nos completa, dá sentido à nossa vida. Então, viver leve é cultivar a leveza, trazer harmonia e paz interior.
Também caminhar com propósito é encontrar a direção, alinhar nossas ações com nossos valores. E priorizar é focar no que é essencial, melhorar o nosso bem-estar. Então é importante nós termos essa clareza que nós precisamos colocar nossa vida no eixo novamente. Nós precisamos compreender, buscar o que nós temos deixado de fazer, que tem nos feito cada dia mais tristes, mais cabisbaixos, mais com a autoestima baixa, porque nós não estamos conseguindo levar a vida com mais leveza, com mais propósito. E por fim, encontrar o propósito. O propósito nos guia e dá significado às nossas vidas. Então, tudo isso que eu falei, a inquietação e toda a ansiedade, toda a insegurança e toda essa pressão emocional que nós temos vivido, se resume tudo numa palavra só: falta de propósito. Porque quando a pessoa tem um propósito, ela consegue, através desse propósito, ela consegue agregar tudo na vida dela. Ela consegue se encontrar, ela consegue se sentir útil, ela consegue aliviar as tensões, porque o propósito, ele faz bem para o ser humano. Então, quando eu vivo uma vida sem propósito, eu vivo uma vida infeliz. Não tenha dúvida disso. Se você vive uma vida infeliz, é porque você ainda não se conectou com o seu real propósito. A neurociência nos ajuda a entender nossas reações emocionais. Acolher emoções é essencial para encontrar a paz interior. Técnicas práticas proporcionam alívio e promovem bem-estar emocional. A fé fortalece nossa resiliência e segurança emocional. Então, é importante nós termos isso na nossa mente, que nós não somos super-heróis nem super-heroínas, mas nós estamos buscando viver uma vida leve, uma vida com propósito. Você é amada e apoiada em sua jornada. E a sua real identidade, ela está em ser filha amada. E você foi criada com propósito, você foi gerada em Cristo para viver uma vida leve, uma vida que te traga realmente sentido, que te traga realmente alegria, e não só para você, principalmente para o outro, porque o nosso propósito de vida, ele está ligado completamente, está ligado ao outro, não a nós. Você já percebeu quando você faz bem para outra pessoa, o quanto você se sente realizada? Eu, pelo menos eu, me sinto muito realizada quando eu faço algo que faz alguém feliz. Algo que seja, qualquer coisa que seja pequena, vai trazer uma certa satisfação ao meu coração. Então, quando a gente faz algo que agrega alguma coisa de bom na vida de outra pessoa, isso nos traz sim uma certa satisfação, uma certa alegria. Então, o seu propósito é ligado em ajudar, contribuir de alguma forma para a vida do outro. E fazendo isso, você consegue se sentir feliz e se sentir completo. Bom, é isso que eu quis falar nesse vídeo. Ficou um pouco longo, mas espero que você tenha ficado até o final. Deixe uma curtida, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir e se inscreve no meu canal para que juntas nós possamos alcançar mais vidas, vidas que estão vivendo sem propósito, sem alegria, né? Então, sem esperança. Então, que através desse vídeo possamos alcançar mais corações ansiosos, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.